O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chega hoje à noite ao Brasil. Blinken desembarca em Brasília e tem encontro marcado com o presidente Lula. Na pauta estão questões entre os dois países, além das reuniões com os chanceleres do G20 no Rio de Janeiro, amanhã, quinta-feira. A crise diplomática entre o Brasil e Israel, claro, deve dominar as conversas. Quem chega para falar desse e também de outros assuntos é o Felipe Vidal, analista de relações internacionais. Felipe, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. No sentido de diminuir essa crise diplomática entre Israel e o Brasil, você acha que esse diálogo com Blinken pode ajudar, pode ser um caminho? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, os assinantes. Certamente essa chegada do Blinken aqui vai ter um potencial bastante forte de aplacar os ânimos, digamos assim, né? Até porque o Lula tem sido bastante forte nas suas falas em relação a não voltar atrás, né? Não dar um passo atrás em relação aos seus comentários quanto ao Estado de Israel. E me parece bastante claro que o grande incômodo de Israel não está exatamente na fala em relação a condenar ou não os atos contra o território palestino ou contra o Hamas, ou seja, o que for, dependendo da interpretação de cada um. Mas sim a comparação com o Holocausto, né, que é um trauma para a humanidade, um trauma histórico para a humanidade. Né? Então, ainda que as lideranças israelenses no poder atualmente tentem usar isso de outra maneira, me parece que o grande incômodo está realmente na comparação com o Holocausto. E a vinda do Antony Blinken certamente vai tentar também aplacar esses ânimos, uma vez que os Estados Unidos é o aliado de primeira hora de Israel no mundo, né? E essa guerra a gente pode associar muito também a manutenção dessa guerra ao apoio dos Estados Unidos a Israel, né? Sem precedentes, principalmente no fornecimento de armas e também no apoio logístico. Né? Sim, inclusive o Blinken acho que quase não tem parado nos Estados Unidos, está com rodinha nos pés, né? Porque tem tido muitas missões internacionais, visitando vários países, às vezes conseguem acordos, às vezes não, às vezes não tem as missões bem-sucedidas, mas ou seja, é realmente um grande interlocutor aí do governo Biden. Certamente. O Blinken, na verdade, ele tem feito um papel que o Biden está sendo impossibilitado de fazer muitas vezes, né? Até porque mesmo do âmbito doméstico, ele já é visto como uma figura um tanto questionável, até mesmo pela sua idade. Então, ele tem tido dificuldades até mesmo para se manter num bom patamar nas pesquisas para a próxima eleição. Donald Trump vem com toda a força, mesmo tendo sido um presidente que saiu com aquela situação de denúncias que poderiam levá-lo até mesmo à prisão e que provavelmente não vão levá-lo, até porque ele tem o Supremo Tribunal norte-americano, a Suprema Corte norte-americana a seu favor, né, colocado lá por ele, mas Joe Biden é visto como um presidente velho, um tanto quanto já inapto para esse tipo de negociação de campo, né? Então, o Antony Blinken faz esse papel muitas vezes por ele, como você falou. Às vezes ele é bem sucedido, às vezes não, até porque ele está sempre tangenciando esses temas muito polêmicos, essas frentes mais difíceis mesmo de negociação para os Estados Unidos. Bom, por falar em polêmica, a gente sabe da tensão entre Estados Unidos e Rússia e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, está em uma viagem pela América Latina e, claro, ele deve vir para o Brasil para um encontro do G20. Ontem, ele esteve em Havana, em Cuba, e aproveitou para criticar a hegemonia e o domínio que os Estados Unidos e outras nações do Ocidente tentam impor na ordem internacional, na visão dele, né? Essa é a segunda visita do ministro russo à ilha, isso em menos de um ano. No ano passado, os dois países, a gente reforça aqui, firmaram acordos em diferentes setores. O comércio bilateral aumentou 9 vezes em 2023 em relação a 2022. A gente lembra que a Rússia sofreu várias sanções e está aí um caminho, né? Uma nova parceria. A gente vê os países se organizando, inclusive economicamente, e essa visita a Cuba do Lavrov, que certamente é sempre estratégica, né? Esse aumento acentuado nas parcerias econômicas, ele é extremamente importante porque
demonstra claramente o quanto a Rússia está interessada, de fato, em construir uma ordem que não passe necessariamente pelos Estados Unidos, né? Uma vez que tanto a Rússia quanto Cuba são alvos das sanções internacionais, principalmente de boa parte dos países que eles mesmos, né, classificam como a hegemonia ocidental. Então, esse aumento nessa parceria econômica representa exatamente essa intenção do governo russo, assim como com outros países pertencentes a esse bloco de países ou sancionados ou que se sentem prejudicados por essa ordem, digamos que unipolar ou hegemônica para os Estados Unidos e União Europeia. Então, o que o Sergei Lavrov busca fazer em Cuba é basicamente buscar mais um aliado, mais um país que possa, né, advogar em favor dos seus pontos, né, das suas pautas, da sua agenda, enquanto que ele vai seguir fazendo isso também por outros países da América Latina, né? Já se sabe que depois de Cuba ele vai para a Venezuela, e depois da Venezuela ele vem ao Brasil, e aí sim já com outra pauta, uma vez que ele vai participar da reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro, e aí ele já vai ter uma missão muito mais espinhosa pela frente, porque ele vai estar no meio exatamente desses países que sancionam a Rússia, né? Se tratando do G20 do grupo dos 20 países com a maior economia do mundo, somando-se à União Europeia. Já vou pegar esse gancho do G20 com você, Felipe. O que a gente pode esperar desse encontro, uma vez que você mesmo já pontuou que vai reunir representantes de países, muitas vezes completamente opostos em várias questões? Então, a gente pode esperar muita desarmonia, digamos assim, ou muita dissonância nas opiniões, uma vez que o G20 ele tem potencial para definir o futuro do planeta. De fato, isso não é nenhum exagero. O G20 envolve não só reuniões de líderes estatais, como seus representantes diretos, como é o caso dessa reunião agora dos chanceleres, mas também empresários e figuras de grande poder nesses países, né, que possuem características muito diferentes também nas suas ações econômicas, nas suas ações para com a sua população. Então, essas figuras elas variam muito também de nação para nação. Então, sem nenhum exagero, a gente pode dizer que é uma reunião que pode definir, não só essa reunião, né, mas as cúpulas do G20 em si, podem definir o futuro do nosso planeta, mas estamos num mundo completamente polarizado nesse momento, apesar de globalizado, extremamente polarizado. Então, a gente pode esperar uma reunião, pelo menos agora, né, com esses ministros, extremamente dissonante, digamos assim, em termos de opinião, e vai ser no mínimo curioso, né, ver Sergei Lavrov e Antony Blinken compartilhando o mesmo espaço, uma vez que Sergei Lavrov aponta que todos os empecilhos de desenvolvimento para a Rússia vêm exatamente do país que o Blinken vai estar representando, que é os Estados Unidos. Então, a gente vai ter aí um embate retórico bastante interessante para analisar. Pois é, falando em embate, tem notícia quente chegando, que saiu agora no começo da tarde, e eu gostaria já da sua opinião. Os Estados Unidos vetaram a proposta que estava sendo discutida no Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo na faixa de Gaza. A votação foi de 13 votos a favor e uma abstenção do Reino Unido. Os Estados Unidos devem apresentar uma nova resolução em breve. O projeto de resolução apresentado hoje foi elaborado pela Argélia e era contra o deslocamento forçado da população civil palestina. Assim como outros textos anteriores rejeitados por Israel e pelos Estados Unidos, este não condenava o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que causou a morte de mais de 1.160 pessoas. Neste fim de semana, os Estados Unidos já haviam alertado que a resolução argelina não era aceitável, ou seja, mais um acordo que não sai dentro do Conselho de Segurança da ONU. O veto norte-americano ele é relativamente esperado, né, dentro desse contexto, até porque ele já havia sido anunciado anteriormente durante a confecção e o recolhimento de assinaturas dessa proposta argelina.
Porém, o que vale a gente ressaltar é que isso vai ficando uma questão cada vez mais insustentável a partir do momento em que a crise humanitária na faixa de Gaza vai aumentando, né? Ela vai se acentuando, a população vai ficando cada vez mais, como o próprio projeto diz, esmagada dentro de uma região ainda menor do que a própria faixa de Gaza, que já era muito pequena para a população que lá habitava, e os Estados Unidos continuam se apegando à retórica israelense, a isso, né? Uma vez que como eu falava anteriormente, né, no momento em que falávamos sobre Antony Blinken, o parceiro de primeira hora de Israel. Então, hoje é o maior parceiro mundial que Israel pode ter nesse conflito os Estados Unidos, e eles estão agindo dentro do Conselho de Segurança como os representantes diretos do governo israelense. Essa que é a grande questão, porque os Estados Unidos não têm essa obrigação, e não só não têm essa obrigação do ponto de vista legal, obviamente, mas também não têm essa obrigação de se alinhar indistintivamente do governo de Benjamin Netanyahu. Então, em determinado momento, os Estados Unidos podem sim tomar uma postura diferente, e é em via disso que o presidente Lula, inclusive, tem feito as suas falas, de alertar a população mundial em relação ao genocídio de palestinos que vem ocorrendo. E aí esse termo ele pode ser interpretado como demasiadamente pesado ou não. A comparação com o Holocausto me parece unânime de que ela é uma comparação inadequada, mas essa tentativa vem exatamente nessa direção, né, de tentar sensibilizar os países estrangeiros, incluindo os Estados Unidos, e essa visita do Antony Blinken vai passar por esse assunto em relação a isso. Felipe, para a gente entender o contexto, o Blinken foi lá para o Oriente Médio pedindo cessar-fogo. Foi lá tentar negociar, não conseguiu que isso acontecesse. Aí os Estados Unidos vetam pela terceira vez no Conselho de Segurança da ONU o cessar-fogo, que eles mesmos pediram através do Blinken lá no Oriente Médio para que ocorresse. O que acontece? São os termos que são colocados que aí os Estados Unidos não aceitam? É justamente essa a diferença? Exatamente. A manutenção do governo Benjamin Netanyahu ela está diretamente ligada à condenação sem nenhuma vírgula, sem nenhuma dúvida, do ataque prévio que ocorreu do Hamas, que foi o gatilho, né, para que esse combate todo se iniciasse. Pelo menos a guerra formalmente, né? E enquanto isso não estiver dentro das propostas de forma bastante clara, eu acho muito difícil que os Estados Unidos mudem a sua opinião, a não ser que a comunidade internacional exerça uma pressão muito forte. E aí, por isso, eu rememorei as falas do presidente Lula em relação a tentar iniciar essa pressão, né, por parte de países mais periféricos, claro, porque o Brasil tem uma representatividade muito menor que os Estados Unidos, mas tentar iniciar uma sensibilização por parte de outros países da comunidade internacional em relação aos Estados Unidos, já que esse é o país que hoje tem representado a maior parte dos vetos, né, às propostas que são feitas pela pacificação na região, pelo cessar-fogo, pelo menos, na região. E quando não vierem críticas por parte de Israel dentro do documento proposto, vai ser a Rússia e a China que provavelmente vão exercer esse papel de veto, né? Então é isso que a gente tem visto até agora. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, claro, de perto esse conflito todo, e também entre Rússia e Ucrânia. No próximo sábado, 2 anos de guerra já entre Rússia e Ucrânia. Então, é um cenário muito complicado. Felipe, é sempre bom te ouvir, contar com a sua análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez.